Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: "Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem." E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: "Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo." Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: "Vamos até o campo." Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: "Onde está Abel, o seu irmão?" "Não sei", respondeu Caim. "Por acaso eu sou o guarda do meu irmão?" Então Deus disse: "Por que você fez isso?" "Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo." Caim disse a Deus, o Senhor: "Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar." Mas o Senhor respondeu: "Isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança." Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade, e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada, e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: "Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino." Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: "Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus." A Teologia de Gênesis, capítulo 4. A primeira família e a primeira tragédia. O capítulo 4 de Gênesis apresenta um drama humano profundamente real, mostrando como o pecado, que entrou no mundo no Éden, agora se manifesta nas relações mais básicas, entre irmãos. Esta narrativa não é apenas sobre o primeiro assassinato, mas sobre a progressão do pecado no coração humano e suas consequências devastadoras. A história começa com um contraste entre os 2 irmãos, Caim, o agricultor, e Abel, o pastor. Ambos trazem ofertas a Deus, mas apenas a de Abel é aceita. O texto não explica detalhadamente o motivo, mas sugere que a diferença estava não no que foi oferecido, mas no coração por trás da oferta. Abel trouxe as melhores partes de seu rebanho, enquanto Caim simplesmente apresentou alguns frutos. A rejeição de sua oferta desperta em Caim um ciúme violento, mesmo quando Deus o adverte pessoalmente. O pecado está à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Aqui vemos uma verdade crucial. O pecado não é uma força irresistível, mas uma tentação à qual podemos e devemos resistir. No entanto, Caim escolhe ceder. Ele leva Abel para o campo e o mata, tornando-se assim o primeiro homicida. Quando Deus pergunta: "Onde está seu irmão Abel?", Caim responde com uma pergunta fria e evasiva: "Acaso sou eu o guardião do meu irmão?" Essa resposta revela não apenas sua culpa, mas sua completa falta de remorso. As consequências são imediatas. A terra que deveria responder ao trabalho de Caim se torna resistente. Ele é condenado a ser um fugitivo errante, marcado por Deus não para a destruição, mas para a proteção, um sinal de que, mesmo em seu julgamento, Deus ainda mostra misericórdia. Caim, porém, não se arrepende, apenas teme o castigo. Ele se estabelece na terra de Nod, funda uma cidade e inicia uma linhagem que, em vez de buscar a Deus, desenvolve uma civilização marcada pela violência, como seu descendente Lameque, que se gaba de sua vingança cruel. Em contraste, o capítulo termina com um vislumbre de esperança. O nascimento de Sete, outro filho dado a Adão e Eva em lugar de Abel. É através da linhagem de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, indicando que, mesmo em um mundo corrompido, sempre haverá aqueles que buscam a Deus. O significado profundo de Gênesis 4. Este capítulo revela como o pecado se espalha como uma doença, começando no coração, ciúme, orgulho, e levando à ação, assassinato, mentira. Mostra também que Deus não é indiferente ao mal. Ele confronta o pecador, mas também oferece oportunidades de arrependimento. A história de Caim e Abel é um alerta sobre as escolhas que fazemos. Podemos dominar o pecado ou sermos dominados por ele. Ao mesmo tempo, o capítulo aponta para a necessidade de redenção. A pergunta de Deus: "Onde está seu irmão?", ecoa através das eras, lembrando-nos de que somos, sim, responsáveis uns pelos outros. E mesmo quando a humanidade parece se perder em violência e autossuficiência, Deus preserva um remanescente que continua a chamar por seu nome.